Boa noite, pessoal, tudo bem? Voltei novamente em forma de vídeo, pois acredito que seja uma forma mais fácil de acessar vocês, de ficar mais próxima e até para ser compreendida também, tá? Hoje de manhã o governador Eduardo Leite prorrogou a quarentena até o dia 30 de abril, então nós temos pela frente mais um mês sem aulas presenciais. E aí eu queria trazer uma proposta de um trabalho um pouquinho mais diferente, até para a gente tornar o trabalho de vocês sem estarem em sala de aula mais dinâmico, tá? Então, assim, o que a gente tem, tá? Vamos fazer um feedback aqui das turmas. Totalidade 7. Surgimento da vida na Terra e pré-história, os primeiros hominídeos. A totalidade 9, os terceiros anos, estão trabalhando com o conceito de revolução e essa semana tiveram o conteúdo de Revolução Francesa. E eu fiquei pensando o que esses conteúdos têm a ver com a situação que a gente está vivenciando atualmente no Brasil e no mundo. Então, o que eu queria trazer para vocês? O coronavírus, ele surgiu na China em dezembro de 2019. Algumas pesquisas já indicam que esse vírus está presente em morcegos e num outro tipo de animal muito comum na alimentação dos chineses. Esse vírus se disseminou de forma muito rápida pelo restante do mundo, sendo que no Brasil, nesse último mês, então, que a gente teve os primeiros casos diagnosticados em São Paulo e depois em Porto Alegre. Óbvio que se a gente fala de uma pandemia, né, um surto num período de globalização, onde as pessoas transitam e se movimentam entre os continentes, né, de uma forma muito rápida, em questão de horas tu troca de localização, a gente faz com que esses vírus também se locomovam numa velocidade muito rápida. E, obviamente, que os grandes centros vão ser atacados de forma mais rápida. A gente vive numa capital, então nós vamos vivenciar os acontecimentos de uma forma mais intensa. Falando isso para vocês, eu retomo algumas questões que a gente viu na última semana de aula, onde eu retomei com vocês alguns conceitos referentes ao estudo da história. Quando a gente estuda história, nós falamos de política, de economia, de sociedade e de cultura. E aí eu peço para vocês pensarem como que o Covid-19 afeta esses 4 itens extremamente importantes para o estudo, para a compreensão da história. Política. Lembram o que a gente falou sobre política? Que é o governar em prol de um grupo, fazendo que haja um consenso. E aí eu questiono vocês. Existe um consenso sobre as práticas dos governos diante a pandemia do coronavírus? Quais são as atitudes que estão sendo tomadas? Elas estão focando que aspectos da sociedade? A saúde? A economia? Como? Como que o governo vai interferir na saúde da população e na economia da população, das comunidades, para poder auxiliar, para poder fazer os encaminhamentos devidos neste momento? Quando a gente fala de cultura, como que essa pandemia está influenciando os nossos hábitos culturais? Os nossos hábitos culturais que têm a ver com tanto os nossos hábitos de higiene com o nosso corpo, questão de higienização,
que tipo de produtos que a gente usa, como a gente usa, quando a gente usa, com que intensidade se usam esses mecanismos, os cuidados que a gente está tendo para quem sai de dentro de casa e volta. Como isso mudou a rotina de vocês? Será que essas mudanças, hoje pontuais, elas vão se tornar hábitos que nós vamos ter que adquirir? Vocês estão fazendo reflexões a respeito de como isso está interferindo na vida de vocês e como os hábitos de vocês podem influenciar positivamente ou negativamente a pandemia? Será que os hábitos de higiene, os cuidados com a saúde de vocês, prática de exercício, os cuidados mentais que vocês estão tomando, vocês estão conseguindo manter a saúde mental de vocês? Vocês estão cuidando mais da alimentação? O que vocês estão ingerindo? Os cuidados com esses alimentos? Então, o Covid-19, ele veio sim para modificar a nossa sociedade. E não é só a nossa sociedade de Porto Alegre, a gente está falando do mundo inteiro. O mundo não será mais o mesmo pós-pandemia do vírus que a gente está tendo contato agora. Ele já existia na nossa sociedade, mas o Covid-19 a gente está tendo o nosso primeiro contato agora. Por isso tanta dificuldade em entender em como ele funciona, em como ele se transmite. Por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, mas é só uma gripe. É só uma gripe? Qual é o conhecimento que vocês têm? Que informação vocês estão recebendo sobre o Covid-19? De como ele ataca o organismo? Vocês estão tendo isso? Vocês estão tendo acesso a essas informações? Vocês estão buscando? Então, a partir desses questionamentos que eu fiz para vocês, eu tenho uma proposta de trabalho. Uma proposta que eu compartilhei também com a professora Helena, de Biologia, tá? E mais adiante vou também compartilhar com os nossos colegas das outras disciplinas, para que, se eles quiserem ter acesso ao material que vocês vão produzir, para avaliar vocês mais adiante, então eu vou deixar isso disponibilizado. Então, qual é a ideia? A ideia é que vocês produzam, pode ser um texto dissertativo, com começo, meio e fim, onde vocês tragam informações embasados em noticiários, em revistas, onde vocês estão buscando as informações de vocês, tá? Do que vai ser o mundo após o Covid-19. Então, eu quero que vocês pensem assim, como é que esse vírus vai modificar as relações com o meio ambiente, com o nosso corpo e as nossas relações sociais. Que impactos políticos, econômicos, sociais e culturais vão ser impostos a nós? Qual é o papel dos governos nesse período de instabilidade, de medos e de incertezas? E aí alguns questionamentos que a professora Helena levantou. Como é que o Covid-19 está influenciando a organização familiar de vocês? A própria questão do uso do álcool em gel, como é que ele pode afetar, né, o contato dele com a nossa pele? E o vírus mesmo. Qual é o conhecimento de vocês a respeito do vírus e sobre como ele ataca o nosso organismo? Tá? Vocês podem fazer um trabalho escrito, podem sim fazer um material de colagem, de recorte, podem fazer desenhos, usem a criatividade de vocês. Eu vou deixar disponível o meu e-mail, tá? brunasbrasil@hotmail.com. Eu vou deixar depois anotado ali no blog, tá? Junto com o vídeo. E vocês podem mandar esse material tanto pelo e-mail
como se quiserem produzir alguma coisa e trazer no retorno, que eu não sei ainda quando é que vai ser, espero que em maio, né? Com certeza, porque abril a gente já sabe que não vai voltar. Vocês podem daí também enviar dessas duas formas, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem colocar lá nos comentários, eu fico lendo os comentários de vocês e respondo. Então, assim, ó, entrou num dia, fez um comentário, pode entrar no outro dia, dar uma olhada nos comentários, tá? E me deem também um feedback sobre como é que tá sendo ver os vídeos, se vocês estão conseguindo acessar, se estão conseguindo compreender, o que vocês preferem, tá? Me deem esse feedback, por favor, pra gente criar outras estratégias, tá? Então, essa atividade é a atividade que vai valer para a próxima semana, tá? Então, na verdade, você já tem 3 atividades lançadas para vocês, sendo que essa ou vocês mandam por e-mail ou vocês me entregam no retorno, ok? Beijão, se cuidem, tá? Agora, o mais importante é a gente manter a saúde mental, manter o pensamento positivo e cuidar da nossa imunidade. O vírus, ele tá aí, ele não vai sair, ele não vai ser por um passe de mágica que ele vai desaparecer. Ele vai estar aí. Nós temos que nos preparar para caso a gente pegue o vírus, e segundo alguns cientistas e médicos, uma pandemia ela só acaba quando 60%, 80% da população foi contaminada. Tá? Então, se nós vamos nos contaminar, basta saber como o nosso organismo vai reagir a essa contaminação. Quanto mais imunes nós tivermos, melhor. E aí, o que a gente tem que fazer? Cuidar da saúde mental, cuidar do nosso corpo físico. Como? Através de alimentação adequada, né? Eu vejo o pessoal aí compartilhando, comendo um monte de porcaria que a gente sabe que é gostosa, bebendo muito, isso tudo baixa a imunidade. Então, assim, ó, procurem se alimentar de forma saudável, bastante frutas, vitaminas, vitamina C, vamos pegar sol, gente, tomar bastante água, tentar equilibrar a mente para não ficar pensando coisa ruim, né? Parem um pouquinho de ver ou de compartilhar coisas em Whats e Face. Vamos nos fortalecer. Esse vírus ele veio para fazer com que a gente mude o nosso comportamento diante a vida, diante a nossa saúde, diante as nossas relações, que a gente perceba o que é importante, né? Então, assim, ó, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer e vamos criar um mundo melhor para quando a gente voltar, tá bom? Força, muita saúde e fiquem em casa, tá bom? Beijão para vocês, tchau, tchau.